Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais um treinamento. Hoje eu queria falar para vocês aí a respeito da rentabilidade da operação baseada no PABX virtual, né? Como ganhar dinheiro, as formas de ganhar dinheiro vendendo o PABX virtual. A gente vai falar um pouquinho do cenário de provedores de internet e também no cenário de venda do PABX, né, para o consumidor final, cliente e também para o mundo corporativo, né. O primeiro grande maneira de ganhar dinheiro com PABX é a venda por ramal, né? Não tem jeito, é assim que funciona, né? Você tem o seu equipamento, você tem o custo por ramal, né? E o custo de venda por ramal, né? Obviamente, você tem lá, vai pagar um X, e o que a gente tem aí de valores no mercado, em média aí de R$ 29,90, é um valor razoável que é aceitável dentro do mercado corporativo. Para o cliente residencial um pouco diferente, acaba que vai formar um conjunto de valores aí de acordo com os serviços que você está entregando para o seu cliente final. Mas os custos, né, depende bastante da forma que você vai entregar o ramal para o seu cliente, né? Se você for fazer a entrega do ramal através de um softphone, né, geralmente já está embutido do valor que você vai cobrar. O softphone entra aí de cortesia, vamos dizer assim, né? Para entrega baseado no softphone, você tem que se preocupar também como que o seu cliente vai atender a ligação. Então, basicamente é o headset, né? E o headset você pode fazer a venda dele. O que a gente sempre sugere para não ter dor de cabeça com o seu cliente final é que você ofereça um headset de boa qualidade, né? Primeira linha. Quando a gente fala primeira linha, marcas como Plantronics, o próprio Felitron, tem outros também no mercado que é de primeira linha, e preferencialmente USB, né? Porque o headset P2 ele tem bastante problema na questão de vínculo de driver. Quando você desconecta e conecta o pino no computador, você acaba que perde o vínculo do driver com o softphone, e tem bastante dor de cabeça nesse sentido. O USB ele é bem tranquilo para isso, né, nesse ponto, e também na questão da qualidade, tá? Então 90% acho que dos problemas que eventualmente você teria vendendo o ramal com softphone, você resolve com um headset de ótima qualidade. Então esse equipamento não é barato, né? O headset de primeira linha está em volta aí de R$ 120 o custo dele, né? E então você tem pouca margem de negociação de venda para um cliente final. Geralmente seu cliente vai tentar buscar no mercado aí uma opção mais barata de compra, né? Porque se você colocar aí 20, 30% de margem em cima do headset, mais imposto, acaba que vai ficar muito caro para o cliente final, né? A não ser que você tenha volume de compra para você barganhar com o seu fornecedor. Essa é uma opção, né? Outra opção é colocar o próprio headset como comodato, que geralmente não se faz isso porque o headset, pelo uso constante dele, ele acaba tendo um índice de quebra muito alto, né? E o custo de reposição dele acaba que inviabilizando a questão do comodato. Então é uma dor de cabeça a menos você deixar o seu cliente comprar no mercado, né? Mas desde que esteja dentro das suas especificações, né? Nunca deixe o seu cliente comprar lá um headset de baixa qualidade, porque vai te gerar uma dor de cabeça. Bom, dentro dos ramais, né, do custo por ramal, você pode criar com o seu cliente final faixas de descontos, né? Então, de 1 a 10 ramais você cobra um valor, de 11 a 20 outro valor, de 20 a 30, acima de 50, acima de 100. Quer dizer, quanto mais ramais o seu cliente adquire, mais barato fica para o seu cliente, né? Então isso também é comumente usado, tá?
O que se fala também na questão do equipamento, você pode deixar o seu cliente também adquirir o equipamento. Muitos deles preferem adquirir o equipamento para não ter um custo recorrente em cima de um comodato, né? A margem em cima de equipamento também não é das maiores, você vai conseguir aí em média de 30% entre a compra e venda. Mas o comodato de equipamento já é uma opção bastante viável, tá? Que se aplica no mercado aí entre 6 e 12 meses de amortização, né, do investimento. Então, você colocando lá o custo por ramal, mais a amortização do equipamento, você tem que pagar ele aí em 6 a 12 meses para você começar a ganhar dinheiro, né? Então, no contrato de 24 meses, acaba que ficando bem atrativo, né? 36 meses também. E dependendo do valor, também tem muitos clientes corporativos preferem essa situação do que investir, né, na compra, na aquisição dos equipamentos. Então, quando a gente fala equipamento, é o telefone IP, é o ATA, um gateway, FXO, FXS, enfim. Todos esses equipamentos aí pode ser colocado o custo dele juntamente com o ramal, tá? Também, para compor essa rentabilidade, tem a parte da voz. A voz na telefonia IP é muito utilizado ainda as tarifas de local, LDN, fixo, né? Fixo local, fixo LDN. E o móvel, né? Nas grandes operadoras ainda se usa VC1, VC2, VC3, mas a parte de móvel está cada vez mais unificando para móvel nacional. Tá? Então, você tem uma margem aí, já foi muito boa essas margens, hoje está cada vez mais apertadas, né? Mas você pode fazer uma composição separado, né? O custo do ramal separado do consumo de voz por minuto, obviamente, né? Ou o ramal ilimitado, né? Que ainda para pequenas operadoras é bem complicado fechar essa conta, né? Algumas conseguem fechar para fixo limitado, mas um móvel tarifado. Outras tentam colocar o móvel e o fixo no limitado, mas a conta ainda não fecha com o móvel, né? É bem difícil ainda fazer essa conta fechar. Mas no mundo corporativo é bem aceito ainda a tarifação separado pelo consumo, né? O que pode ser feito também são franquias. Então, você cria franquias para você garantir um consumo mínimo, e vai muito de como que é utilizado o perfil do seu cliente final. Então, dependendo do seu cliente final, você entendendo um pouco o perfil de consumo, dá para você criar uma franquia mínima e a partir daí você ter a garantia daquele consumo e assumir o risco do variável, né? Também é aceito no mercado a questão da franquia. Mas o valor de tarifa acho que é o mais utilizado, tá? Isso no mundo corporativo. Na parte de numeração, que são os DIDs, você compra aí um número mensal, você paga mensalmente para o seu fornecedor e cobra mensalmente do seu cliente também, né? Uma margem aí, em média de 100% no mínimo, né? Quando se fala em DDRs, né, e E1, você consegue também negociar com o seu fornecedor o custo mínimo do seu número e, dependendo da quantidade de DDR, fazer a conta, né, para poder fechar esse cálculo de rentabilidade. E também hoje facilitou bastante o acesso em números especiais, que é o número 4000-0800. Grande parte ainda dos números dos clientes ainda são de grandes operadoras com custo alto, né? Geralmente com contrato ainda em vigor, em vigência. Então tem bastante mercado para se explorar nesse sentido. Hoje facilitou muito a aquisição, né? Barateou muito a aquisição do 0800, 4000, e a portabilidade também é uma realidade. Então, com isso a gente consegue aí
ter bastante ganho no mundo corporativo nos números especiais. Tá? De maneira geral, o consumo de voz, né, a margem ela, ela vem caindo, né? Antigamente se aplicava-se aí uma margem de 200% tranquilamente. Hoje, se você conseguir 100% já está no lucro, porque a voz cada vez menos usada nesse sentido. Então, existia-se, né, um número mágico aí na telefonia, que era uma economia de 70%, né, numa operação convencional. Quando a gente fala de economia, são nos custos globais de telecomunicação, né? O seu cliente, ele tem lá o custo do mantenedor do PBX dele, ele tem o custo de uma locação do PBX, ou ele tem um custo de várias operadoras, ele tem todo aquele custo de gestão da telecom. E quando você entra com uma tecnologia IP, com os relatórios, né, com unificação das terminações, todas essas funções que agregam valor para o cliente, ainda aliado com uma economia, né, então são fáceis argumentos de venda nesse sentido, né. Mas hoje em dia, se você conseguir entre 40% e 50%, já é um número bastante considerável, expressivo, né, de economia, porque as grandes também estão se mexendo bastante. Mas ainda é possível, né? Tem bastante cenário onde o seu cliente final ainda não otimizou e ainda está gastando bastante. Mas um cenário desse você consegue 70%, mas a maioria dos cenários, o cenário atual hoje, o cliente já otimizou bastante coisa. Então você vai conseguir uma economia para o seu cliente final entre 30% e 40%, mas o diferencial é o valor agregado, né, das funcionalidades do PBX, né, que ele não tem a gravação, enfim, todos os relatórios, tarifador, que ajuda ele no fechamento, no rateio, nas despesas, que é um grande problema da controladoria das empresas, né? Então, se você consegue aliar essas funcionalidades com uma economia ainda até 50%, facilmente você consegue entrar no seu cliente corporativo. Eu deixei por último aqui a questão das integrações e APIs, que hoje é uma realidade. Então, vários clientes já possuem, né, o seu sistema legado, tanto CRM ou ERP, né, se não legado, com empresas aí, essas novas no mercado, startup, enfim. Então, a integração com essas aplicações é uma rentabilidade custo-hora de desenvolvimento. Então, você pode fazer um levantamento e rentabilizar em cima disso, né? Que hoje é um mundo aí que dá para poder navegar tranquilamente nessas integrações. E assim, o conjunto como um todo, né, você consegue realmente fazer com que a operação seja rentável, tá? Porque ela dá margem, né? Se você consegue ainda trazer para o cliente em média de 50% de economia, e você tem aí entre 100% e 200% de margem, né? Então, assim, ainda é muito interessante. É claro que depende muito dos pacotes que você vai fazer para o seu cliente final, né? Se você conseguir fazer um pacote incomodato, é ótimo, porque você segura o seu cliente na sua base, né? Não é só voz por voz, ele pode ficar trocando e leiloando. Óbvio que você tem que ter um parceiro de qualidade para poder te dar essa tranquilidade nesse sentido, né? Porque não é só preço, então é um argumento que você pode usar para venda, né? Não adianta você ter preço e não ter qualidade, né? Então, um parceiro de qualidade é essencial. É essencial que você, dentro desse mundo, consiga fechar os pacotes com que você segure o seu cliente o mais tempo possível dentro da sua base, tá? Então, basicamente é isso que eu tenho para dizer da rentabilidade. Espero que seja útil aí essa informação para vocês. Em breve traremos mais vídeos aí para que você consiga entender um pouco mais da sua operação de voz e como fazer com que ela gere receita para você. Muito obrigado e até a próxima.